Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos falar aí mais sobre se a Bíblia copiou outros mitos, lendas e tradições religiosas, Desde já, pessoal, peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem aí para que outras pessoas sejam bem informadas, tá? E cliquem aí no sininho para ver se vocês estão recebendo as notificações, tá bom, pessoal? Eu queria saber se o YouTube está notificando, tá? Então isso é muito alegado, pessoal, por esses palpiteiros de YouTube, que a Bíblia é cópia de mitos, como o Tonho aí, outros, alegam, e que a Bíblia é plágio, cópia de mitos, certo, pessoal? Então, os críticos frequentemente alegam que a Bíblia inclui histórias copiadas de outros mitos e tradições religiosas. Isso é verdade? Primeiro, devemos reconhecer que em alguns casos existem muitas similaridades entre um relato bíblico e outro relato antigo. Por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh inclui um relato de dilúvio com algumas similaridades com o relato de Noé e o dilúvio encontrado em Gênesis. Outras tradições religiosas, mitos ou lendas incluem relatos de um primeiro homem ou mulher que parecem se assemelhar ao Jardim do Éden. Segundo, muito cuidado deve ser tomado na compreensão da cronologia de relatos semelhantes. Por exemplo, o livro de Mórmon inclui um relato alternativo do Jardim do Éden. No entanto, ele foi escrito no século XIX. O Antigo Testamento foi escrito muito antes desse período e qualquer similaridades não poderiam ser tiradas de uma obra posterior. No caso de escritos antigos, às vezes a cronologia não é conhecida. Quando desconhecida, alguma incerteza deve permanecer sobre qual relato anterior. Em nenhum caso foi absolutamente provado que um escritor anterior de uma religião diferente foi usado para compilar a Bíblia. Terceiro, conteúdo semelhante não é suficiente para alegar que a Bíblia copiou outro relato. Por exemplo, alguns estudiosos liberais argumentam que o relato da ressurreição de Jesus foi baseado em relatos anteriores da ressurreição em outras tradições pagãs. Embora isso possa haver algumas semelhanças, as diferenças são muito maiores. Além disso, o relato da ressurreição do Novo Testamento está vinculado a eventos históricos reais em vez de mitologia. Quarto, em alguns casos, a Bíblia cita outra fonte para afirmar seu relato. Por exemplo, o desconhecido livro de Jasher, mencionado em Josué 10:13, como afirmando o longo dia mencionado na batalha. No entanto, o livro de Jasher não foi afirmado como revelação direta de Deus e não se sabe mais que existe, embora existam falsificações mais modernas. Então nós já falamos sobre isso. Tá? Quinto, em outros casos, a Bíblia às vezes cita outra fonte. O apóstolo Paulo citou um poeta grego em Atos 17, sem afirmar se era de Deus ou simplesmente uma ilustração para seu público. Ele também citou um profeta cretense em Tito 1:12, sem afirmar o profeta ou seus escritos. Assim como outros livros, a Bíblia usa fontes em sua escrita. No entanto, seria impreciso afirmar que a Bíblia pega emprestado de outros mitos, lendas ou tradições religiosas para criar a sua própria. Em vez disso, a Bíblia afirma ser uma revelação divina de Deus que deve ser obedecida e se destaca entre os escritos do mundo. Tá? Então vocês podem ver ali em 2 Timóteo e tudo mais. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem.